Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Em casa, a gente conversa. A gente vê muitas reproduções de machismos, de relacionamentos abusivos, de mulheres que não têm ainda o aprofundamento de si, da sua autonomia e ainda tem aquela visão, né, de dependência mesmo desse homem e acaba acatando situações que são lamentáveis, assim, chega muita coisa pra gente na rede e a gente fica querendo levantar mais essa bandeira de assim, vamos se informar sobre a não monogamia, vamos se informar sobre esse processo de autoconhecimento, sabe? Acho que é uma coisa bacana também para poder principalmente para nós mulheres, né? Porque acaba que vai no embalo, né? Digamos assim, né? De um homem, muitos casos assim, de tipo um homem que traiu e aí vem querer trazer o poliamor. Ó, eu te traí, mas ó, você pode se relacionar com essa outra pessoa também, né? Ó, existe poliamor. Então acaba que muitas mulheres aceitam, né? Certas situações, enfim. Ou seja, reproduzem toda essa questão do patriarcado, do machismo, né? Que a gente encontra na monogamia e que a gente acaba vendo também na não monogamia. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá, que no Instagram é @agenteconversa e no Facebook Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana, outros conteúdos também além do podcast. Tenho um canal do YouTube, onde estão todos os episódios também do Em Casa a Gente Conversa, caso você não tenha, né, um dos aplicativos aí de ouvir o podcast. A gente também tem um grupo no Telegram, onde envia semanalmente um guia com um resumo do tema do episódio, sobre os convidados da vez, as dicas de filmes, séries e livros que os convidados dão aqui no podcast, além de outras curiosidades também sobre o assunto. Assine esse podcast no aplicativo que você está ouvindo para saber quando tem episódio novo e não perder nenhum. E dependendo de onde você está ouvindo também, dá para dar 5 estrelinhas aí pra gente, para ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. Esse episódio aqui, gente, faz parte da série sobre relacionamentos. O primeiro, que foi o número 93, eu conversei com a psicóloga Daniele Silveira e a gente falou sobre os tipos de relacionamentos não monogâmicos. Ela trouxe uma visão ampla sobre o assunto, tirou bastante dúvida pra gente seguir nessa série aqui sobre relacionamentos. O segundo, que foi o episódio 94, o anterior a esse, eu conversei com a Mila e o Eduardo sobre a relação aberta deles. Eles nos contaram sobre como tudo começou, como é o dia a dia e além das questões que eles enfrentam também, como todo casal enfrenta. Hoje eu converso com a Isa, a Iris e o Igor. 3 Is, gente, que formam um trisal. E eles vão contar aqui um pouco pra gente também. Talvez você ainda não esteja acostumada com esse termo, mas é quando 3 pessoas se juntam e vivem uma relação. Mas os mais detalhes mesmo, né? Aprofundar aqui sobre o assunto vai ser com eles que vão contar aqui pra gente. Então, sejam muito bem-vindos, vocês 3. Se apresentem aqui primeiro, por favor. Cada um fala um pouquinho sobre vocês. Obrigada, Thaís. Então, eu me chamo Iris, sou psicóloga, né, e estamos aí vivendo esse relacionamento há 2 anos, né, no formato A3. Então, eu me chamo Isane, eu trabalho com arquitetura, eu tenho 33 anos. Eu tenho 29. Iris tem 29. Olá, eu me chamo Igor, eu tenho 31 anos e eu trabalho com eletrotécnica. Legal, gente. Vamos começar aqui contando, então, sobre vocês, quando vocês começaram a ser 3. Conta aqui como vocês se conheceram. Queria saber também até se vocês já viviam relacionamentos não monogâmicos antes ou não. Então, conta um pouquinho essa história aqui pra gente. Eu, Isane e Igor, né, a gente já vinha de um relacionamento há uns 10 anos, né? Hoje a gente já tem um relacionamento de 12 anos, mas aí, há uns 4 anos atrás, foi quando a gente decidiu abrir o nosso relacionamento. A gente já vinha, né, com esse tipo de conversa sobre essas novas formas de se relacionar, não no entendimento da não monogamia,
mas no nosso processo de autoconhecimento mesmo, né, que veio através da meditação. Então, foi aí que a gente começou a despertar para a se questionar, né, a forma como a gente se relacionava. Então, há mais ou menos uns 4 anos, a gente decidiu, né, pôr em prática, digamos assim, e abrir a nossa relação. E aí foi nesse período que eu vim a conhecer Iris. Ah, você já era casada com ele há 10 anos, é isso? Isso. Ah, daí em 4 anos conheceu a Iris e a Iris entrou. Há 2 anos na que conheceu. Legal. Há 2 anos a gente se conheceu. Há 4 anos eles abriram a relação Entendi. deles. Né? Aí eu, né, já vinha também de um movimento da não monogamia, do mesmo processo de um relacionamento aberto, né, onde existe essa abertura para a gente poder ter outras experiências, não só sexuais, como afetivas também. Então, a gente já estava meio que no universo do poliamor, mas ainda entendendo mais sobre essa nomenclatura, entendendo mais sobre da onde vinha essa não monogamia. E aí foi nesse momento que eu conheci a Isa primeiro, né, a gente se conheceu, se conectou, se envolveu, e depois disso eu vim a conhecer o Igor. E aí que a gente, né, começou a se envolver os 3, nesse formato 3. Entendi. E entre vocês, então, todos se relacionam? O A com B, o B com C, o C com A, todos se relacionam? Isso. Sim, no caso, a gente é um trisal, né, em formato de triângulo, onde as 3 pessoas se envolvem. Exatamente. E também é importante falar que, além dessa questão, a gente também decidiu manter a nossa relação aberta, né? Na verdade, como a gente já veio desse modelo de relacionamento aberto, a gente viu que não fazia muito sentido a gente fechar, né? Porque, principalmente, uma das coisas que a gente mais prezava, né, assim, na questão da não monogamia, é a nossa autonomia e nossa individualidade, né? Então, assim, a gente hoje tem essa liberdade para viver outros vínculos, né, tanto sexuais quanto afetivamente também. Tá. Outra dúvida que eu tenho aqui é sobre como funciona, né, entre vocês. Eu esqueci o nome agora. Que se dá quando uma das pessoas, ou dentro do trisal, né, tem um casal que tenha talvez um peso, uma importância maior. A gente chama de hierarquia, né? Isso, hierarquia. No caso. Isso aí, no caso da gente, a gente não tem uma hierarquia, né? Apesar de tipo, eu e Igor, a gente tem um relacionamento mais antigo, a gente, desde que se configurou assim, né, como um trisal, a gente sempre tentou trazer essa questão de não existir isso, né, o casal ali, que entrou uma pessoa, enfim, tentar fazer com que não existisse de fato essa hierarquia, né, esse peso, né, e que fosse igualitário, né, para os 3, exatamente. É uma nova construção, né, tipo, o relacionamento que eu tinha com o Isane, ele tá lá atrás, né, ele já passou, então agora estamos construindo uma coisa nova, nós 3 juntos, então é outro processo. Legal. E como trisal, vocês nunca tinham vivido antes, nem você, Isa? Não, nem eu e nem... Na verdade, não foi nem algo que a gente almejou e que a gente queria, né? De fato, Iris veio de um relacionamento aberto, eu e Igor de um relacionamento aberto, e as coisas foram acontecendo, né? A gente não imaginou, vamos formar um trisal, tanto que quando nós estávamos juntos, foi até Igor, não foi, que trouxe mais essa ideia, assim, a gente é o quê? Porque até então a gente não estudava, a gente não lia muito sobre, então nem mesmo a gente entendia, né, de fato, o que a gente estava vivendo ali, né? E quando acontece, vocês falam de um relacionamento aberto que vocês continuam tendo, sempre trazendo uma 4ª pessoa para ficar com vocês ou não? Cada um tem mesmo uma vida individual para além do trisal? Então, é algo assim, né, que depende, né, muito do momento. O que a gente preza mesmo é essa liberdade, essa autonomia. Então, que a gente possa... a gente se vê muito adeptos, né, do poliamor mesmo, né, o que é esse poliamor, né, a gente tem essa possibilidade de amar e estar com vínculos com mais de uma pessoa. Então, como a gente viu que isso aconteceu entre a gente sabe que também pode acontecer, né, de um ou outro, né, se apaixonar ou encontrar alguém. Então, o que a gente preza muito é essa liberdade, né, que caso venha a surgir, a gente não se prive e não se vê limitado pela relação que a gente tem. E aí pode ser
um vínculo que vai vir e vai ter algum momento que pode agregar os três juntos, como também os vínculos independentes. Eu acho que seria mais os vínculos independentes mesmo, né? É algo mais assim, e pontual, independente do que cada um quer viver mesmo. Mas nesse lugar, assim, que a gente deixa aberta essa liberdade, não que a gente vive procurando outros vínculos, sabe? A relação é nossa, nós três, porém, existe essa abertura. Era uma coisa que eu ia comentar, inclusive, né, que geralmente quando as pessoas perguntam, mas relacionamento aberto, você já tem vocês três e precisa de outra pessoa. Não é essa questão, a gente não está no relacionamento para buscar, né? Assim como antes, quando era um casal, a gente não estava nessa busca, a gente, como um trisal, a gente não está nessa busca, mas a gente entender que, enfim, a vida, ela, né, pode surgir, né, situações e vivências que a gente vai querer viver, vai querer experimentar, então a ideia é que a gente não se prive mesmo, né, e tem essa liberdade mesmo. E quando a gente fala aí de uma possibilidade de uma quarta pessoa, tem que acabar, se for para trazer, né, para ficar com vocês, acaba ficando mais difícil também, né, porque agora teria que agradar os três, né, o que antes era uma, depois, agora os dois vão ter que também gostar, vai ter que rolar química, vai ter que ter atração sexual também, física, né, pela pessoa, enfim, e aí vai ficando mais difícil também, né, de ter mais uma pessoa que agrade os três. Sim. Vai ser difícil, tem que conquistar um por um, mas me diz, ainda vai ter que ter espaço aqui em casa, que não cabe mais na cama, não. Verdade. Vocês três dormem juntos, não? Tem os três, sim. A gente dorme, sim, juntos, os três. E, gente, uma pergunta acho que todo mundo deve fazer também. Em relação a ciúmes, vocês, quando abrem a relação, e também ciúmes entre vocês, queria saber desses dois ciúmes aí. Se existe um ciúmes ou não, porque eu sei que isso acaba sendo... Acho que quando você abre, você já tem uma cabeça mais aberta em relação a isso, de não ter posse, né? Mas não que não tenha também, porque eu acho que, né, o ser humano tem ciúmes normalmente, mas é algo que vocês trabalham, vocês tentam entender aí da onde que vem, porque sempre tem um outro motivo para ter ciúmes, ou como que funciona isso entre vocês? Então, entre nós três, a gente não tem ciúmes, assim, né? Muito zero ciúmes mesmo, é muito leve as nossas trocas e nossos conflitos geralmente não vão em direção a essa temática. Assim, com relação a nós três, a gente entende que nós somos um trisal, claro, mas, assim, existe um envolvimento em paralelo, né? Existe um envolvimento com Iris, existe um envolvimento com Igor e o Diego com Iris, e assim, vão ter gostos para fazer as atividades, cada um vai ter as suas identificações, as suas afinidades, então não vai existir, a gente entende que não vai existir uma competição, não vai existir uma comparação de que está mais tempo com um do que mais tempo com o outro, então, assim, com relação a isso, realmente não existe, assim, entre nós três. A gente entende que cada relação é única, e é isso. O sentimento que é falado, né, dentro do meio poliamoroso, é chamado de compersão. É quando você, né, vê o seu parceiro ali, tem um outro momento com a outra pessoa e que ele está bem, que ele está feliz, e você se sente feliz por ele, por ver ele com outra pessoa. Sim, algumas pessoas até falam, né, que seria o oposto dos ciúmes, né? Você vê ali sua parceria com outro e você tá feliz com isso. Então, assim, entre a gente percebe e sente muito esse sentimento mesmo, né? O que Isa falou. É normal existirem algumas parcerias serem feitas, né, de acordo com identificações, mas é muito leve isso pra gente. Agora, em questão ao relacionamento aberto, aí já é uma outra conversa, né, assim, a gente já tem o nosso trabalho individual, né, que você perguntou, né, como olhar para esses ciúmes, né, e eu, como psicóloga e no meu processo individual de terapia, de autoconhecimento, principalmente no processo terapêutico, eu busco muito olhar para isso e cuidar e entender de onde vem esse ciúme também, porque esse ciúme geralmente vem junto com a insegurança, ou com uma falta de pertencimento, ou com alguma fragilidade que a gente está naquele momento, e entender que esse ciúme é algo meu, né, e não transferir e culpabilizar o outro. Então, assim, a gente busca, dentro desse processo de autoconhecimento, com a meditação e a comunicação, assim, né, o diálogo, a gente conversa muito, acontece, né, situações de desconforto, de ciúmes, mas a gente busca respeitar também o tempo de cada um, entender o que é que está acontecendo, para depois a gente poder sentar e conversar
e também cuidar um pouco, né, um do outro, mas entendendo também o que é nossa responsabilidade. Você acaba sendo a psicóloga aí do trisal. Não, eu ia exatamente comentar isso, que tipo assim, eu não tô fazendo terapia, nem eu faço terapia, mas aí a gente já tem todo esse processo de entendimento da questão dos ciúmes, né? Não, poxa, eu senti ciúme, então o que é que eu vou fazer? Eu vou investigar, né? Então a gente vai, como eles dizem, a gente vai investigar a causa desse ciúme, entender que esse ciúme é meu, e não querer, né, tipo, impedir o outro de fazer determinada coisa, ou apontar o outro, você está me provocando ciúmes. Não, né, a gente tenta sempre olhar para si e tentar resolver esse ciúme dentro da gente, né. E como que a família, Igor, perguntar para você então, como que a família, os amigos de vocês três lidam com isso, se eles sempre aceitaram e se vocês já sofreram preconceito, tanto da família quanto de amigos ou pessoas de fora, enfim. Então, assim, no início, né, quando a gente abriu a nossa relação, foi mais por incentivo também dos nossos amigos, quando a gente abriu, assim, expôs, né, o nosso perfil, assim. Então, foi muito por incentivo dos amigos próximos, né, para a gente poder falar sobre isso também, porque era algo muito novo, né, não se questionava, não se comentava sobre isso. Então, a gente teve muito apoio, assim, né, dos amigos mais próximos. Alguns, assim, pouquíssimos, assim, que não compreendiam, não entendiam direito, né, se afastaram, precisaram de um pouco de tempo, mas, de modo geral, assim, as nossas amizades, assim, né, todo mundo convive, aceita. E, em relação, no caso, a meus familiares, para mim foi um pouco delicado de contar, né, eu tinha um pouco de receio, assim, de como ia ser. Mas foi super tranquilo, né? Minha família convive com as meninas, a gente está sempre junto, minhas irmãs, meus pais, os familiares. E com vocês? Então, com relação, como o Igor disse, né, com relação aos amigos, foi essa questão toda, né? Foi um pouco mais tranquilo. Com os familiares, eu não senti muito receio de contar. Eu acho que para mim foi tranquilo eu contar. Mas lógico que, assim, irmãs aceitaram tranquilamente, assim, as pessoas mais jovens, mas algumas pessoas, né, enfim, de outra geração, tipo mãe, acaba tendo aquele choque, né? Então a gente tenta entender, dar o espaço, né? O processo de cada um de aceitação. Mas hoje, assim, todo mundo convive super bem. A gente não fica falando intimidades assim, né, na frente, enfim. A gente não fala muito sobre o assunto, mas todo mundo convive super bem, né? Assim, com a minha família. Assim. E comigo, como eu não tenho família né, em Salvador, assim, né, de sangue, então as pessoas ficam mais distantes fisicamente. Então é aquela coisa de não conviver tanto, né? Então é falar e saber depois, né, da repercussão que ocorreu lá. Mas não é uma coisa que chega muito diretamente, né, em relação a alguns familiares também nessa questão da geração, né, os pais, eu tinha esse receio mesmo de contar também como seria recebido, né, porém, eu sempre entendi muito, assim, de que é a minha vida, eu tenho, né, minha independência e que eu tenho essa liberdade. Então, era algo que a gente até comentava, que a gente usa muito nessa palavra do aceitar, e a gente não é aceitar, sabe? É a nossa vida, a gente aceita e tá feliz com isso. Não é o outro que tem que saber, né, tem que aceitar, mas respeitar. E tem algumas pessoas que respeitam, mas a escolha de respeitar foi se distanciando. Então, eu acho que eu fui a pessoa que mais sentia, assim, né, de familiares próximos que romperam mesmo e estão precisando de uma distância, assim, física, mas a gente tenta conversar, né, e trazer outra perspectiva e mostrar também o que essa relação representa, né, em termos de construção, amor, respeito, afeto. E preconceito, vocês já passaram por algum, não? Acho que pessoalmente não, né? A gente nunca sentiu nenhuma situação assim de preconceito de alguém me falar, às vezes alguns olhares curiosos assim e tal, mas nunca nesse lugar de repressão, assim, a gente nunca sentiu isso. E até no próprio Instagram também a gente
tem uma rede também que não chega, né, muito ataque. Quando a gente recebe é mais através de comentários de reportagens ou outras redes sociais que têm uma visibilidade maior, assim, de certa forma, que chegam comentários maldosos, assim, né? Então, acho que isso é o mais próximo de certo preconceito que a gente chegou. E como foi uma coisa pelas redes e que não foi na nossa rede de maior movimento também, a gente lida muito tranquilamente, assim, né? Não sei como vai ser se for um dia pessoalmente, mas virtual a gente sabe administrar. E nem aquela questão, aquela visão que muita gente tem quando vê um trisal e ao invés de ver que é um relacionamento sério que vocês têm, é um relacionamento como todos os outros, não chega a ver, nossa, olha lá ele com 2 mulheres, que essa sociedade machista olha e vê como, nossa, lá ele tá bem lá com 2 mulheres e tal, vê como se ele tivesse mesmo, assim, né, se aproveitando e não como um relacionamento sério que vocês têm de verdade. Esse tipo de preconceito também vocês nunca viram, nunca ouviram? É importante a gente falar sobre isso, porque, assim, quando a gente fala de preconceito, a gente sempre imagina aquele ataque, né, mais direto, enfim, né, como a gente estava falando, mas até mesmo um amigo que se distancia, até mesmo um familiar que se distancia, é de fato, né, pelo preconceito. Então, esse tipo de comentário mesmo, né, como você falou, Igor, já teve, né, como homem, já teve vários comentários desse tipo, até de pessoas amigas, né. Então, de fato, quando a gente vai olhar mais a fundo, acontece sim. Às vezes são coisas sutis, né, que você às vezes não se dá conta, né? Como já falou, o preconceito às vezes está mais associado àquela coisa de julgar, de né? atacar, assim, né? diretamente, mas e às vezes um comentário. Um comentário, assim, um elogio que, olhando no fundo lá, né, não é bem assim, né? E como que funciona em relação a direitos de casamento, assim? O Brasil não reconhece um trisal, por exemplo. Vocês, então, no papel estão casados vocês 2, né? E ela, então, não tá no papel, assim, com vocês. Isso não é reconhecido. Se vocês quiserem, por exemplo, incluí-la, falar, olha, numa separação, como que vocês se protegem nesse caso da lei? Então, a gente... na verdade, os 3, né, já vinham com essa ideia, enfim, de não querer recasar, digamos, de não se importar muito com essas questões, né, legais, né, tipo, eu e Igor mesmo, a gente, na verdade, fez uma união estável, foi muito mais pela questão do plano de saúde do trabalho, né, e não porque a gente queria ter um papel que significasse alguma coisa para a gente, sabe? Só que hoje em dia, a gente, no momento que está vivendo a 3, a gente começa a perceber o quanto isso é importante, né? Porque, na verdade, é importante que exista a escolha, né? Que a gente um dia possa escolher, não, eu não quero me casar, mas tem que existir a possibilidade, porque existe um monte de trisais que querem. E a gente também percebe a importância, por isso mesmo, né, que eu acabei de falar, uma simples questão como o plano de saúde. E, né? A questão mesmo questão dos filhos, né, também, né? E a questão mesmo que você trouxe, assim, né, dos direitos mesmo, né, hoje a gente fala, né, a 2 a gente talvez não casaria mais, né, porque a gente também tem essa crítica, esse sistema monogâmico, né, então a 2 a gente não escolhe casar, mas a 3 a gente escolhe porque tem essa questão dos direitos, né, a questão da representatividade também, e aí essa questão dos filhos que Igor trouxe também é interessante, porque a gente descobriu, inclusive, que há pouco tempo, que registrar o filho a 3 é mais fácil do que, inclusive, casar a 3. É algo que a gente, né, descobriu há pouco tempo, através de um pessoal que, né, estuda o doutorado e está fazendo, né, tem alguma linha de frente que está dentro do sistema do Congresso mesmo e sabe sobre os direitos das famílias que estão lá definindo, e eles falaram que hoje já é mais aceito pelo caso de avó, mãe, que ocupa esse lugar, tia, que ocupa esse lugar do maternar e do paternar, e que hoje você já consegue provar que aquela criança está tendo essa maternidade e paternidade de mais de uma pessoa, às vezes não é nem daquela mãe, né, que pariu, porém, uma avó, então vai a mãe e a outra pessoa perto. Então, a gente descobriu isso, que é mais fácil até registrar um filho, porém, a questão de direitos como herança, plano de saúde, a gente não tem nada que garanta, né? Então, assim, a importância, e isso já está começando a existir um movimento do poliamor e dos trisais para a gente tentar
mobilizar o que é possível para poder adquirir esse direito. E já está existindo um movimento também do próprio direito, né? A gente já foi convidado por algumas pessoas, inclusive, que estão fazendo monografia nessa temática de famílias poliafetivas, né, no direito. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas estão estudando isso e acho que não vai demorar muito, não, para as coisas começarem a ser legais. Até porque, Thaís, a união estável era permitida até 2018. Então, assim, até 2018 tinha alguns cartórios que faziam união estável, né? E aí, de 2018 que veio a lei do Congresso embargando, dizendo que o cartório não tinha mais essa autonomia para registrar união estável A3. E aí, todo mundo que tinha união estável foi cancelado. Então, teve esse movimento recente de um cancelamento do que era possível, porém, existe esse movimento em outra contrapartida que já está acontecendo de uma busca para legalizar isso. E quando que começou a poder fazer no cartório em 3? Então, começou, não sei. Foi, inclusive, a gente descobriu com um pessoal de direito, que a gente também deu uma entrevista, e aí eles estavam explicando que o cartório tem uma certa autonomia, né, para alguns serviços. E aí, o que acontecia? Não existia nenhuma lei que vinha do Congresso que proibia. Então, os cartórios, com sua autonomia, faziam esses registros de união estável, né, em casos poliafetivos, isso. E aí, quando o Congresso ficou sabendo que isso estava acontecendo e virou matéria, tudo, alguns trisais, inclusive, conseguiram na época, aí veio o Congresso e, agora, então, tem a lei que antes não tinha que proibir, agora vai ter. E tem registro do primeiro que foi feito ou não? Eu não sei. É recente. Mas na verdade não foi o Congresso. O pessoal que a gente a gente estava conversando com o pessoal do direito, né, que chamaram para fazer a entrevista, eles estavam dizendo que foi uma instituição, né, que estavam sabendo que estavam ocorrendo muitos registros de união estável, né, poliafetivas, de mais de 2 pessoas, e eles entraram com ação, né, para proibir que isso fosse feito. Exato. Então... E eles conseguiram, né? Então, por isso que caiu por baixo. E tiraram, inclusive, os registros de quem já tinha. Exatamente. Mas tem gente brigando lá para conseguir esse direito de volta. Pra gente. Mas você perguntou assim, quem foi o primeiro, eu não sei, mas assim, na internet você consegue ver, assim, que na época os trisais que conseguiram, saiu reportagem, algumas matérias falando, então, assim, tem alguns casos na rede. Eu acho que a gente pode falar o que a gente geralmente fala, assim, né, com relação ao que as pessoas sempre perguntam, o que é que a gente precisa fazer para viver isso, ou não, uma dica, um conselho, e é o que a gente sempre fala, a questão do autoconhecimento, né, da terapia. A gente tem uma psicóloga aqui para bater lá nessa tecla. Até porque, Thaís, eu acho que quando fala disso, né, a gente tem essa possibilidade de trazer também, assim, as coisas disfuncionais que estão existindo nessa moda que está rolando com o trisal, né, assim, a gente vê muitas reproduções de machismos, de relacionamentos abusivos, de mulheres que não têm ainda o aprofundamento de si, da sua autonomia, e ainda tem aquela visão, né, de dependência mesmo desse homem, e acaba acatando situações que são lamentáveis, assim, chega muita coisa pra gente na rede, e a gente fica... querendo levantar mais essa bandeira de assim, vamos se informar sobre a não monogamia, vamos se informar sobre esse processo de autoconhecimento, sabe? Acho que é uma coisa bacana também para poder principalmente para nós mulheres, né? Porque acaba que vai no embalo, né, digamos assim, né, de um homem, muitos casos, assim, de tipo, um homem que traiu e aí vem querer trazer o poliamor, eu te traí, mas, você pode se relacionar com essa outra pessoa também, né, existe poliamor. Então, acaba que muitas mulheres aceitam, né, certas situações, enfim, ou seja, reproduzem toda essa questão do patriarcado, do machismo, né, que a gente encontra na monogamia e que a gente acaba vendo também na não monogamia. Às vezes é um relacionamento aberto que é cheio de regras ali, né? Às vezes sua parceira não pode se relacionar com um outro homem, né? Você só permite ela se relacionar com mulher. Então, que tipo de liberdade é essa que você está construindo dentro da relação, né? Cadê a sua autonomia de fazer o que lhe dá vontade?
Exato. Então é mais sobre isso, né? A não monogamia como um ato político, né? E leva pra vida isso, né? Porque eu acho que se você pensa na monogamia de você não ter que decidir pelo outro, tal, dentro da relação, é um estilo de vida, né? Pra todo o resto, assim. Então, a gente chegou a conversar isso nos outros episódios também, por isso que é difícil, por exemplo, né? Essa questão que perguntam, mas e se um dos três se apaixonar e quiser viver depois uma relação monogâmica com outro, vocês não têm ciúmes de perder essa pessoa? Mas, assim, para a pessoa virar monogâmica, é muito difícil, porque a cabeça dela é não monogâmica e para tudo, né? Não é só essa relação, né? Entre vocês. Então, é uma coisa muito mais ampla, né? E eu acho que é legal também desmistificar isso, dessa questão de que o poliamor, a relação não monogâmica, é só festa, que as pessoas só querem sair, como vocês disseram, né? Não, nosso objetivo não é sair, ficar conhecendo, encontrar mais gente para agregar. Não, é viver mesmo dessa forma livre, como vocês estão dizendo, e que eu acho lindo, eu acho maravilhoso, eu acho que é muito assim, acho que faz parte de um processo de evolução, assim, sabe? Uns textos que eu li, assim, tinha gente falando assim, não quero dizer que a gente é mais evoluído do que quem é monogâmico, eu pensando, putz, mas eu acho que é assim, porque você conseguir olhar, ter uma relação com outra e você amar aquela pessoa de uma forma que você consegue deixá-la livre para fazer o que ela pensa, o que ela sente, deixar ser ela mesma, né? Não passar vontade, porque essa vida é curta e é essa que a gente tem. Quem é a gente para limitar ela das coisas que ela quer fazer, né? Então, você conseguir colocar isso em um lugar, assim, na sua relação, de que esse respeito, para mim, isso é muito o amor de verdade, assim, né? Do que a gente viver... Eu vivo uma relação monogâmica, do que a gente viver uma relação monogâmica em que, olha, você não pode fazer isso, eu tenho ciúmes, eu às vezes falo, nossa, realmente olho para os meus ciúmes quando isso acontece, que normalmente quando eu tenho mais ciúmes é quando eu tô mais fragilizada comigo mesma, mas eu tenho muitos ciúmes, eu vivo uma relação monogâmica e que eu fico, nossa, seria tão legal se eu conseguisse. Mas é uma desconstrução muito grande, né? Porque a gente nasceu nessa sociedade, tudo isso que a gente já falou, machista, patriarcal, e também que nos coloca numa caixinha de anos e anos e anos, porque a monogamia veio de muitos anos atrás, de que a gente tem que servir, de que a gente tem que fazer. Acho que eu já estou até fora da caixinha para muita coisa, por ser mais feminista, ter um pensamento feminista e tal. Mas isso daí é uma desconstrução aí que eu acho que se todo mundo começar a pensar e aprender a viver mais livre, e a relação não monogâmica, eu acho que não quer dizer esse também de obrigar alguém a ter uma outra relação. A gente não está falando disso, mas de deixar livre. Se a pessoa quiser ser monogâmica, seja legal, né? Mas não só apenas de respeitar quem é não monogâmico, mas também de ter a cabeça aberta, a pessoa mesmo que às vezes ela nem pensa na possibilidade dela querer ficar com outra pessoa, porque é proibido, né, na cabeça dela, mas de ter essa liberdade e viver de uma forma mais livre aí, como vocês. Parabéns pela relação de vocês, gente. Isso é aquela frase do grande filósofo. Uma mente que se expande a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Então é isso, quando você conhece esse universo e sua mente expande, você vê, nossa, quanta coisa que é possível, né? Você não consegue mais retroceder, você não consegue mais voltar ao que era antes. Com certeza. E é muito massa, é muito engrandecedor, porque são várias novas experiências que você se permite a viver ali, né? E não só coisas boas, você vai passar por situações difíceis também, onde você vai precisar se recolher, se olhar, se entender. E é isso, autoconhecimento, olhar para dentro. Requer disponibilidade, né? Eu acho que fala um pouco disso, assim, né? A não monogamia, o universo da não monogamia e do poliamor, né? Requer muita disponibilidade. Quando você está disponível para poder trocar, se mostrar vulnerável, encarar também as coisas que vão surgir, porque é você sair de toda a falsa segurança que a monogamia oferece, né? E encarar ali o que de fato se apresenta e poder abraçar, né? Toda a luz e sombra também que vai aparecer um bocado. Em falar nessas sombras, então, a última pergunta aqui, qual que é a maior dificuldade que vocês acham, então, que é viver numa relação não monogâmica?
Eu acho que, para mim, tá? É esse desafio dessa comunicação a dois, com as duas pessoas, principalmente no momento de conflito. Porque vamos supor, se for um conflito meio generalizado, você tem que lembrar que foi o que Isa falou, são as parcerias, as relações individuais. Então, você vai ter que ter uma energia para resolver um conflito com um e depois a energia de resolver o conflito com o outro. E cada um tem a sua forma de lidar e receber. Então, quando você é essa pessoa que está ali, né, naquela resolução, isso demanda, né, a energia e a disponibilidade. Eu acho que é isso mesmo. E você, Igor? Eu acho que, para mim, ainda, às vezes, o que pesa mais, assim, é a questão do ciúme, às vezes, né? Em parte externa, assim, quando acontece. É o que é mais difícil para mim lidar. Aí, às vezes, eu preciso de um tempo, né? Preciso estar comigo ali, estar um pouquinho em silêncio e tal, refletir, me observar. Essa questão da comunicação, eu tenho isso mais um pouco, assim, de, às vezes, me resguardar mais um pouco, entendeu? Às vezes, as meninas ficam um pouco agoniadas porque eu não me comunico e tal, mas... isso é algo que eu já construí dentro de mim, que às vezes eu preciso me recolher, né? Preciso estar um pouco mais comigo, refletir, para trazer a situação com mais clareza, né? Não vir assim na explosão, na hora da emoção, da raiva, né? Você trazendo um lugar com mais calma, com mais leveza ali, trazendo um diálogo assim, é bem melhor. O bom é que os três fazem meditação, né? O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar. Gente, muito obrigada aqui. Eu queria pedir antes uma dica também de vocês, antes de terminar aqui esse episódio, uma dica de filme, livro, série, o que vocês têm para indicar pra gente? É isso, a gente tem aqui algumas coisinhas assim que a gente pode indicar. Várias coisinhas. Mas o filme, eu acho que a gente pode trazer o filme O Professor Martinson e as Mulheres Maravilhas, que é um filme que está sendo, né, bem falado nesse momento, nesse universo do poliamor, porque é a história do criador da Mulher Maravilha. E ele é uma história verídica, né? E ele viveu um relacionamento a 3, né? Naquela época. Então, mostra bem essa vivência, as dificuldades e desafios que eles tiveram. E é uma curiosidade muito legal, né? Porque assim, as pessoas não sabem, de fato, a Mulher Maravilha, ela é a personalidade das 2 esposas dele, né? É bem interessante. É muito legal o filme que mostra essa história, né? Sim, a gente tem também documentário. Que tem o Monogamia, né? Que é uma série, né? Tem a série do Netflix Explicando, que tem um episódio que se chama Monogamia. Na temporada 1, episódio 18. Essa é bem legal, porque aí explica, curtinha, um documentário explicativo. Aí tem outro documentário também, que é do Globoplay, que é Monogamish, que também fala sobre monogamia. Esses 2 são bem legais. Agora, livros, tem tantos livros tem muitos, mas tem, a gente falando aqui no Brasil, né, tem Regina Navarro, que é uma psicanalista que fala, né, sobre essas novas formas de amar, inclusive tem um livro dela que se chama As Novas Formas de Amar, e que é excelente, assim, para quem está iniciando aí, tentando entender um pouquinho mais sobre a temática. E podcast. Podcast é o que a gente mais escuta. Tem o quê? Diga um. Eu acho que pode ser esse. Tá, mas o que é não monogamia política? Que é do Não Mono em Foco. Não Mono em Foco. Então, eles só trazem temas dentro da não monogamia, é isso? Exatamente. E dentro desse aspecto muito da não monogamia política. Então, é bem interessante, porque traz esse olhar mesmo político. Isso. Legal. Tem muito conteúdo aí, gente. Tem muito conteúdo. Só procurar. No nosso Instagram, a gente também deixa salvo. Inclusive, no nosso Instagram, a gente deixa lá nos destaques várias dicas de podcast, de livro, de filme, de documentário. E a gente também está trazendo essas dicas por feed, então tem muita coisa. Qual que é as redes de vocês, onde eles te encontram? No Instagram, que é @nossa tríade, sendo que o tríade é com 3 Is. Isso.
Tríade. E a gente também tem o TikTok. No TikTok tem mais coisas engraçadas, assim, né? Tipo... E como que é no TikTok? O TikTok é o mesmo do Instagram, TikTok, que é a nossa tríade. Tá bom, legal. Gente, muito obrigada por toparem conversar aqui com a gente, abrir a relação de vocês aqui, né, contando os detalhes, um pouco aí de como é o dia a dia de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, Thaís, pelo convite, pelo espaço, viu? Gratidão. Estamos aí nas redes, precisando, vamos nos conectando também. É isso aí, valeu demais, viu? Obrigada, gente. E quero agradecer você também que ficou aqui até o final com a gente, agradecer a quem me acompanha aqui no podcast já há um tempo também. Se quiser contribuir no nosso financiamento coletivo, é só entrar no catarse.me/genteconversa, que essa grana aí é para me ajudar nos custos que eu tenho para manter esse podcast no ar, que são as edições, o programa para gravar, as plataformas para subir os episódios, enfim. Mas se não puder ajudar dessa forma, dá também para contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece, marcando a gente lá no Instagram, no Facebook, quando você ouvir também os nossos episódios. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Em casa, a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @o podcast é delas. O podcast é delas. O podcast é delas. O podcast